mais do que falar, eu preciso viver Jesus. E a pergunta de Jesus continua a ecoar ainda hoje: quem dizem que eu sou? Ou quem vós dizeis que eu sou? Essa semana eu tomei conhecimento, não precisamos citar o nome, mas de um trabalho feito, de uma reunião feita numa grande igreja, uma convenção, e lá entoaram um cântico, um hino, em que se falava de Deus. E a música belíssima, música muito bonita. Mas a letra não dizia que Deus era esse, era um Deus geral, e o compositor acredita que Jesus não existiu. Não acredita na Trindade, não acredita no Espírito Santo. E assim, as pessoas hoje em dia, me parece que seguem muito e são tentadas muito a viver um Deus que é um Deus genérico, a um Deus que não faz diferença. Quando se fala de Jesus, talvez para alguns possa ser esse símbolo aí, um crucifixo vazio para alguns, e outros uma obra de arte que tem uma imagem de um Jesus crucificado. Talvez hoje em dia a gente esteja se perdendo que a pessoa de Jesus pode ser um amuleto, que a pessoa de Jesus pode ser uma opinião social, pode ser uma opinião política, pode ser o validador do meu estilo de vida. Mas quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E essa é uma reflexão que Jesus convida os seus discípulos a fazerem na sua presença, na presença dele. Deixa eu entender o que os meus discípulos estão pensando. Aqui você percebeu que Jesus e seus 12 discípulos saíram rumo a Cesareia de Filipe, que na verdade isso quer dizer que Filipe era o tetrarca, era o governador daquela região da qual Cesareia fazia parte, e era a capital do domínio de Filipe. E ela se situava numa região de uma beleza magnífica, e você que já conhece o Monte Hermon e a origem do Rio Jordão, sabe que dali nasce o Jordão, e do Hermon você tinha a visão do norte, mas dali também você tinha a beleza dos vales do Rio Jordão. E Jesus passara naquela região ali, treinando durante muito tempo, meses, seus discípulos, primeiro quanto à natureza e o caráter do reino dos céus, do reino de Deus. E ele bem sabia que estava chegando a hora em que ele deveria começar não só a ensinar, mas ver o entendimento dos discípulos sobre o que eles pensavam, sobre a sua própria natureza e a sua relação com o próprio reino de Deus. E o nosso mestre, o Senhor Jesus, agora estava pronto para ter uma das mais memoráveis sessões de ligação com seus discípulos. É um momento de reflexão, não é um momento de emoção, não é um momento de testemunhar um milagre como muitos que houveram. Não era o momento, quem sabe, de esperar a maravilha, era a hora de refletir, de pensar. Hoje é um tempo que está na hora, mais do que nunca, de nós pensarmos: quem é Jesus para mim? A percepção que tinham de sua identidade, como entendiam seu papel, como se dava a relação deles com o próprio Senhor Jesus. Me diga uma coisa: a ação de Jesus produziu algum efeito em você, discípulo ontem e discípulo hoje? O que Jesus fez logrou êxito? Ou a gente tem a imagem de uma derrota hollywoodiana, de um mestre que chegou e terminou morto numa cruz, e que a história da ressurreição para a gente é uma terminação mal acabada de uma história de insucesso. O nosso herói perdeu a guerra, perdeu a guerra. Será que alguém havia realmente entendido quem ele era? Porque na caminhada até a sua crucificação, os seus discípulos dão a impressão de que não entenderam. Tanto é que fugiram, tanto é que Pedro o negou, e Jesus morreu ali, sozinho, numa cruz, apenas com algumas mulheres, a maioria delas sem nome, que o acompanharam, estavam ali
chorando a morte do Mestre. E aqui, meus irmãos, nessa noite, ainda que brevemente, eu gostaria de lhe convidar à reflexão sobre, primeiro, responda à pergunta de Jesus. Responda você essa pergunta. Quem vocês dizem que é Jesus? O que Ele é para você? O que Ele é para você? E para chegar a essa afirmação, até de que a igreja é de Cristo, é preciso percorrer o caminho que Jesus propõe nesse texto que acabamos de ler. E a primeira coisa que o Senhor Jesus está nos convidando, como convidou os discípulos, é saber e ter a consciência de quem Ele é. De quem Ele é, de Jesus. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. No versículo 13, o Senhor Jesus pergunta: e o povo, o que diz? É como se perguntassem: o que vocês acham? Para saber o que a opinião pública diz do Mestre, saber a percepção dos discípulos quanto ao que está acontecendo no seu entorno, porque o que acontece aí fora nos interessa também. O Senhor Jesus não te convida para viver uma vida descolada da realidade, do meio em que você está. Que tem gente que sabe o que é Jesus, mas não o segue. Tem gente que tem uma parca impressão de quem é Jesus e nem sabe como lidar com a sua realidade. Mas tem gente que ouviu falar e nem consideração quer dar. Ah, discípulos, qual é a percepção no seu entorno, na sua casa, na sua família, que se tem do Senhor Jesus? O que você pode falar do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais? O que você pode falar do seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos? Jesus, ele está perguntando, não é para o povo, ele está perguntando é para os seus discípulos. Vem cá, o que dizem de mim? O que no meio que vocês estão falando de mim? Porque talvez para o povo, Jesus, para alguns, o Cristo poderia até ser visto como um guia religioso, ou como mais um dos tantos profetas que nesse momento da história apareceram em Israel, como mais um. Mas Jesus, primeiro, ao chamar a atenção deles, para saber qual era a percepção que no seu entorno tinha da pessoa dele, ele, a partir do versículo 15, ele vai a um ponto específico. Qual é a percepção que você tem de mim? Porque esses mesmos discípulos, em Mateus 4, eles receberam uma vocação especial, assim como você, que foi convocada, que foi convocado pelo Senhor Jesus, que reconheceu que na sua vida Jesus era essência, era essencial. Você que confessou a Jesus, que teve a experiência de dizer: Ele é meu Senhor e meu Salvador. Também, esses discípulos, a partir de Mateus 8, eles presenciaram milagres. A partir do versículo 10, eles foram enviados e tiveram até uma experiência missionária de pregar o Evangelho. Mateus, no capítulo 13, Jesus teve o cuidado de chamá-los e voltar a instruí-los em situações específicas. Mas quais são as suas conclusões, ó discípulos? O que vocês dizem? Porque uma coisa, irmãos, é a gente repetir chavões. Outra coisa é a gente se deixar revelar na presença de Jesus. Porque chavão não sustenta a existência. Decorar versículos sem vivê-los não sustenta no momento de fragilidade. Porque o cristianismo não é recitar um credo, é conhecer a uma pessoa, é conhecer a Jesus, é saber e aprender como Ele age, como Ele fala com você, como Ele lida com você na sua percepção, no seu jeito, na sua consciência, nas suas fragilidades, nas suas certezas, na sua raiva, na sua ira, na sua amargura. Que conclusões chegar? E aí Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, por incrível que pareça, com todas as suas idiosincrasias, com os seus rompantes de amor incontido e com suas inseguranças, ele revela que teve um perfeito entendimento
de quem era Jesus. Porque quando a Pedro afirma que Jesus era o Cristo, essa é uma terminologia muito específica. Ele chamou a Jesus do ungido do Senhor, do Rei eterno, o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Filho do Deus divino. E isso não é aplicável a nenhum mortal. Pedro percebeu isso com clareza. E é engraçado que ele, num certo sentido, sem usar as mesmas palavras, ele fala a mesma coisa que Isaías falou lá em Isaías 40, ao dizer que o Filho do Homem, não haveria junto ao Filho do Homem qualquer nível de comparação. E aí, nesse sentido, mais do que nunca hoje, eu e você precisamos tomar cuidado para não diminuir, para não mitigar a pessoa de Jesus. Primeiramente, sabendo, e na linguagem do futebol, eu já falei isso para vocês aqui, existe um tipo de jogo que a gente chama de jogo roubado. Jogo roubado é aquele que já está tudo certo, tudo combinado, e só as pessoas não ficam sabendo, tá certo? Isso é a mesma coisa que o Fluminense cair para a Série C e voltar para a Série A, tá? Os tricolores sabem do que eu estou falando. A história de Jesus não é um jogo roubado. No sentido de que Deus veio aqui, tem poderes especiais, e porque tem poderes especiais, vamos falar a verdade, né? Não passa a mesma coisa que a gente passa. Isso não é verdade. Ele abandonou a sua divindade para viver o que eu e você vivemos, para sentir o que eu e você sentimos, para lidar com as condições de vida. Ou você acha que ao chegar naquela cruz, ele dizer pouco antes, Pai, afasta de mim esse cálice. É porque estava tudo tranquilo. É porque doeu. É porque estava doendo. Porque sentiu o peso da traição. Sentiu o peso da injustiça. Sentiu o peso da maldade. Mas sentiu também a dor no corpo de quem estava sendo torturado e sabia que era inocente. E sabia que era inocente. Portanto, o Senhor Jesus, primeiramente Pedro percebeu isso, que ele era um homem como eu e você o somos, mas também ele percebeu que ele era realmente o Filho de Deus que aqui veio, que não há outro exemplo, nem haverá na história, só o retorno do Senhor Jesus, que rompe o seu poder, a sua soberania, a sua glória, para vir até aqui. Achei muito oportuna a palavra que a Ilse nos falando, que mesmo no leito de um hospital, Ilse, canta, deixa eu gravar alguma coisa para mandar para a igreja. E ela percebeu, e seu coração se aquieta por perceber que Deus é soberano. Deus não nos largou a própria sorte, Ele está no controle, e a mensagem de Jesus é essa: Deus está no controle da história e não nos deixa sós. Eu preciso perceber isso. Acho engraçado, naquele filme, no livro O Código da Vinci, a mensagem que ali trouxeram é que a ideia de tornar Cristo Deus não é uma história originária. Essa foi uma ideia de Constantino, uma decisão puramente política. Isso é mentira, isso é maldade. Isso é tentar diminuir a pessoa de Jesus e se aproveitar politicamente da história e da mensagem de Jesus. Aí, desculpa, irmãos, o que a gente vê hoje? O que a gente está vendo hoje? Exatamente a tentativa de aproveitar do corpo de Cristo, da pessoa de Jesus, de se apropriar da palavra de Deus para discurso político, vazio, seja de que lado seja. Porque a palavra de Deus, ela é viva para a sua vida. Ela é alimento para você, mas ela não é instrumento de dominação sobre quem quer que seja. A ideia de tornar Cristo como um ideal de libertação é o pecado de muitos momentos da história. Esse foi o erro da teologia da libertação, ao focar especialmente e apenas no evangelho social. É verdade que nasceu num momento que a igreja
pouco dava importância para o ser humano, para a necessidade das pessoas. No momento da história em que a igreja continuava a se encastelar nos seus templos e não sair e aplacar a fome, a doença das pessoas. Mas cuidado, cuidado para que você não distorça o evangelho do Senhor Jesus, dizendo que é só isso. Mas o Senhor veio proclamar libertação aos cativos, aos duros de coração, aos ricos e poderosos que, encastelados nos seus poderes, não reconhecem que precisam. Sem sombra de dúvida, que a ideia de Jesus como libertador é uma ideia que pode ser equivocada na medida em que eu trato como libertação política. Israel acreditou nisso. Acreditou que Jesus viria e seria o libertador da nação, e eles voltariam a ser um grande reino, como foram na época de Davi, na época de Salomão. Acreditaram que a sua influência seria só política. Meus irmãos, eu preciso reconhecer que a divindade, a humanidade de Jesus, é o que produz em mim a verdadeira consciência de quem Ele é. Ele é o Senhor da história, mas Ele é o Senhor da sua vida. Saiba você que a revelação de Deus, ela não vem nem depende de testemunho humano. Quem a deu foi o próprio Deus. Mas para isso, eu preciso entender uma diferença. E não se assuste com o que eu vou falar, não. Eu acho que hoje em dia tem muita gente que ela é convencida pelo Evangelho. Mas há alguns que são convertidos. Alguns onde há mudança de vida, porque a proposta do Evangelho é mudança de vida. Mas há muitas pessoas que se convencem da história, mas precisam aprofundar esse convencimento para que isso gere o quê? Mudança de vida. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e aos revelaste aos pequeninos. Jesus está falando que há pessoas que conseguem ter o discernimento espiritual de quem Ele é e do que Ele veio fazer por cada um de nós. E é interessante que você pode conhecer muito de Jesus, mas o grande desafio é viver quem Ele é na sua vida. Mas Jesus não para aí, e Ele diz, continua a perguntar aos seus discípulos: vem cá, quem eu sou para vocês? E aí vem esse jogo de palavras entre Pedro e pedra, que o significado desse nome Pedro é pedra também, e muitas vezes a gente se confunde. Há interpretações possíveis quanto ser a rocha basilar da igreja. Jesus, o leito rochoso, em distinção a Pedro como um mero seixo. Ou quem sabe a verdade contida na confissão de Pedro, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Ou alguns, como ao longo da história, insistem em querer ver nesse texto Pedro na qualidade e no representante do grupo apostólico, quando o próprio Pedro, eu não vou cansar você com isso, são vários os textos nos ensinando que Cristo não queria que nenhum dos seus discípulos fosse mestre ou guia, porque essa é uma prerrogativa de Deus, é uma prerrogativa divina. Em Mateus 23 você encontra isso. Em Lucas nos relata por 2 vezes que os discípulos tentaram uns dizerem que eram maiores do que os outros, e Jesus mostrou que essa discussão é vazia e inócua. E Cristo não indicou absolutamente ninguém para ser líder do que quer que seja, mas convidou a seus discípulos, a todos os seus discípulos, a ir por esse mundo e pregar o Evangelho, a serem verdadeiros discípulos. Pedro, com essa confissão aqui, demonstrou estar preparado, um produto da graça. Pela graça de Deus, ele se tornara uma das mais veementes testemunhas da verdade que o Pai revelou a ele sobre a pessoa de Jesus. Tenha certeza que o Senhor te faz uma pedra. O Senhor te faz uma pedra. Mas nesse caso,
são pedras que vivem. E ali você encontra Pedro, o próprio apóstolo Pedro, dizendo isso na sua primeira epístola. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus. Sabe, o erro da interpretação, eu acho, de achar que alguém é a pedra angular, que alguém tem o poder espiritual, é na verdade a fuga da responsabilidade pessoal. Da responsabilidade. Meus irmãos, nós precisamos viver um evangelho que seja inteligente, que leia a Bíblia e compreenda. E se não compreende, que procure saber. Nós esse ano vamos nos dedicar especialmente a isso na escola dominical. Especialmente a isso, e já começamos. A estudar domingo a domingo uma temática que tem a ver com o evangelho vivido inteligentemente. Inteligentemente não no sentido soberbo de conhecimento, mas que discerne aquilo que leu e o que está vendo como o mundo. Hoje, falamos de alguma coisa que é muito especial na sua vida, como idólatra que você é. Hoje, nós estudamos sobre idolatria. E se você perdeu, você pode entrar no canal da igreja e assistir essa aula, mas se acostume a vir à igreja, para estudar junto com seus irmãos a palavra de Deus, porque tenha certeza que só esses momentos agora são muito poucos para a sua edificação. E mais do que isso, do que nunca, nós precisamos de sentido e de significado do que é Jesus na existência. É por isso que hoje tem muita gente se deixando subjugar por gurus espirituais. Tem muita gente se afastando da igreja e da palavra, e a gente até acha um nome para isso, que eu acho um absurdo, nós denominarmos uma pessoa de desigrejada. É por isso que há tanta gente insatisfeita com a igreja, mas é insatisfeita com a igreja, e eu não estou aqui defendendo a igreja não, porque todas têm seus defeitos, mas o que eu estou falando é da superficialidade da fé, de uma fé que não se alimenta de Jesus, de uma fé que não encontra saciedade na própria palavra e quer buscar em alguma coisa, em alguém. Quem sabe para satisfazer seus interesses pessoais, quem sabe para dar vazão à sua própria vontade, quem sabe porque se acham no direito de conduzir a obra do Senhor e porque acham assim, acham que todo mundo tem que ir para a porta do quartel-general e defender um determinado estado político. Ou acha que, na verdade, tem que fazer piquete e trazer um suposto libertador para o mundo que continua a jazer nas trevas. E é curioso como esse discurso teoricamente religioso tome, eu tenho certeza que aqui entre nós, todos estamos adoecidos por esse momento da história, desviando o real sentido do Evangelho, que precisa trazer libertação, porque se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E eu posso estar tentando libertar o outro, vivendo uma vida que é escravizada. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E assim, eu sem perceber, vou esvaziando. E chega uma hora que eu percebo que Jesus, não vamos colocar numa terceira pessoa, mas que Jesus verdadeiramente não tem sentido na minha vida. Porque eu até me acho nas condições de dirigir o que a igreja deve fazer ou não deve fazer. Você lembra que esse foi o equívoco de Jonas? Deus manda ele para onde? Para Nínive. E o que acontece? Ele vai para onde? Para Tarso. Por quê? Porque aquele povinho de Nínive, vamos falar a verdade, não vale nada.
eu vou para lá, Deus tem poder, eu prego o evangelho, aquele povo se salva, meu Deus, eu vou para Tarsis, que é um povo que eu tenho mais afeição. E a história você conhece muito bem. E no final ele termina indo para Nínive, mas ele se aborrece, gente, é uma coisa muito interessante. Ele vai para Nínive, tem toda aquela história do grande peixe, e ele é vomitado lá, ele termina indo para Nínive, ele prega, as pessoas são salvas. E aí é um motivo de regozijo, de alegria, nada disso, rapaz, ele reclama com Deus. Eu sabia que se o Senhor me mandasse para lá, o Senhor ia salvar os vascaínos, ou ia salvar o pessoal de Nínive. Eu sabia que o Senhor ia fazer. E é engraçado que há muitos que se aborrecem, porque o Senhor Deus coloca bênção em coisas que eu não abençoo. Eu preciso lembrar que Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Paulo teve uma percepção na sua vida muito clara disso. E nesse sentido, a palavra de Deus nos ensina. Cuidado para você não estar lançando um outro fundamento na mensagem que é de Jesus. Por isso, não é a mensagem de Jesus. Todo o lixo da religião, que muitas vezes na história e nesse momento a gente tenta jogar, continua a nos convidar a pensar na pureza do Evangelho, a pensar no Senhor Jesus. E essa é uma advertência, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento, diz Paulo, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Leia isso depois em casa, 1 Coríntios capítulo 3, os versículos 10 e 11. Leia isso, porque essa advertência de Paulo, a gente precisa refletir, porque muitos fundamentos supostamente religiosos, supostamente cristãos, supostamente baseados em Deus, têm procurado te desviar do evangelho puro, da graça e da misericórdia de Deus através de Cristo Jesus. E nós estamos falando da fonte de todo o poder na igreja, da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E Ele é a cabeça da igreja não só como chefe, mas como o soberano. É Ele que traz um sentido orgânico a isso que estamos fazendo aqui. Isso aqui não é um cinema em que cada um senta com um pouquinho de pipoca, não. Nós adoramos o Senhor e queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Mas nós também precisamos nos perceber. Hoje de manhã, nós recebemos aqui a família, a igreja, o tempo estava cheio. Vieram quase que uns 30 da família da Maria Emília hoje de manhã aqui. Sensibilizados. E eu recebi, pena que eu esqueci meu celular, senão eu ia ler para você a mensagem que um dos filhos, surpreso, numa terça-feira à tarde, fomos para o cemitério ali em Sulacap, e tinham bem umas 40 pessoas aqui da igreja ali. E a família se sentiu acolhida, ela se sentiu acarinhada, ela não sentiu sozinha o vazio do momento da morte da mãe, da avó, da irmã, mas ela percebeu que havia gente que estava preocupada, e ele escreveu isso e mandou para a gente. Isso é ser igreja e saber a quem nós estamos seguindo. Fazemos isso uns com os outros, porque o Senhor Jesus o está fazendo. Olha, não saia daqui hoje sem você falar e abençoar alguém que está aqui dentro, porque é corpo de Cristo igual a você. Mas ainda uma terceira coisa, que Jesus continua a nos perguntar: vem cá, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? E a pergunta aqui é como ser igreja, porque a igreja é constituída sobre a obra de Cristo, de Jesus. E vem aquela questão, as chaves do reino, quem as tem? Com a liberdade, diz o texto, de liberar ou reter os pecados. Isso tem sido também explanada com várias alusões. Talvez para alguns seja a autoridade para estabelecer regra sobre ordem e disciplina eclesiástica. Talvez a autoridade
para abrir as portas da igreja, ou autoridade para perdoar pecados, ou autoridade para admitir ou recusar a admissão à igreja. Hoje uma das grandes lutas, e eu quero dizer para vocês, é gente entre nós que acha que há pessoas que não podem estar aqui dentro. Que não podem estar aqui dentro. E há outros que acham que nós precisamos privilegiar alguns, porque esses são verdadeiramente espirituais aos seus olhos. Cuidado com isso, porque a interpretação comum dessas palavras é que Pedro abriu a porta da salvação no dia de Pentecostes. O poder que lhe foi dado de proclamar as condições de perdão, e mesmo assim não foi exclusivamente, mas saiba que não é nada disso. Porque o Senhor o fez para os seus discípulos de maneira em geral. Lá em Mateus 18, versículo 18, o Senhor volta a essa mesma impressão e diz a seus discípulos: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu quero te convidar para uma leitura diferente. Porque você lê isso aqui e pode estar achando que aí em você tem um poder de salvar ou de botar para perdição. Mas eu quero te responsabilizar dizendo: as relações que vocês desfazem serão medidas nos reinos dos céus. As pessoas que eu abandono, elas são desligadas. E quem faz isso não é a pessoa, sou eu. Rapaz, quando eu li esse texto esse dia, isso me trouxe tanto temor de Deus, em achar que sou eu que estou fazendo isso. E nisso, não há nada de hiperespiritual. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para você. Porque aqui, não é que você tenha poder para ligar quem quer que seja, ou mandar alguém, quem quer que seja, para a eternidade. É verdade que às vezes a gente manda alguns para o inferno, né? Lá para o inferno, né? Mas a gente não tem nem esse poder. Mas eu acredito que Jesus e Paulo estão falando também o seguinte: cuidado com o que você está fazendo com as suas relações. Cuidado. E às vezes tem pessoas que me ofendem tanto, que eu fico pensando: Senhor, tem misericórdia, nós vamos viver eternidade juntos. Juntos. Não dá para mudar, botar umas 3 ruas depois da minha. Não dá para no coro celestial. Bota para cantar umas músicas, eu canto outras. Porque tem gente que é difícil a gente pensar que vai viver eternidade com ela. E o Senhor está convidando você: meu filho, não desliga não. Eu vim para que você, para que todos tenham vida. Vamos criar condições de vida. De vida. Mais do que isso, Jesus está nos convidando a mais do que nunca assumir o compromisso com o qual a gente deve viver, que é as consequências de nossas decisões. É verdade, eu estou terminando, que é preciso refletir sobre o que você é na igreja, mas é preciso refletir que impacto isso tem na sua vida, que diferença a sua vida faz na história. Na história. Para isso, eu preciso refletir, tendo consciência de quem é Jesus, mas lembrando que a igreja é construída sobre Ele. Ele é a pedra angular, mas as chaves do reino, elas precisam ser tratadas com a seriedade de vida e com o compromisso que eu tenho com as pessoas. E nesse ponto, não é só você e Deus. Esse evangelho da exclusividade, ele não existe. O conhecimento e reconhecimento de Jesus é pessoal, mas a sua vida é vivida em comunhão. Que Deus os abençoe.